Bom dia, meus amigos, sou eu, professor Gessé, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né, cara? Então vamos lá para mais uma semana, mais uma atividade, mais uma aula, né? Eu preparei aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Nossa aula de hoje está na apostila 2, ainda falando a respeito do módulo 6. Nós que vamos fazer o nosso simulado essa semana, né? O simulado está proposto do módulo 5 e do módulo 6. Então, fiquem atentos, né? Humanismo, renascença e classicismo, tá? Tô aqui com a camiseta aqui, nova da escola, né, velho? Ó, nós estamos com você, velho. Estamos próximos, né, do nosso retorno, se assim Deus permitir. E aí estaremos juntos mais uma vez, né, para que a gente possa dar continuidade aí sim com as nossas aulas presenciais, não é assim? Então tá bom, então. Então, ainda continuando o módulo 6 que fala bastante sobre Camões, eu gostaria que vocês abrissem, né, a apostila de vocês lá na página 146. Página 146, eu vou abrir aqui o meu livro virtual, página 146, eu quero resolver essa tarefa aqui da última aula, tá bom? Então, na última aula, nós que tivemos feriado na semana passada, né, nós não cumprimos, né, ou melhor, fizemos a tarefa tal, mas eu não fiz a correção. Gostaria de fazer a correção com vocês. Diz assim, ó, a obra épica de Camões, Os Lusíadas, é composto de 5 partes na seguinte ordem. Então, o correto seria você dar uma olhadinha na apostila. Eu deixei você pesquisar a apostila, você dar uma olhada, tá? E aí, você chegar à conclusão que a resposta correta é a letra C. Proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, tá bom? Então, está assim dividida a obra de Camões, letra C, certo? Muito bem. Aí eu tenho na questão 2 uma questão da Mackenzie, né? Sobre o poema Lusíadas, é incorreto afirmar que o que está errado, tá? O que é errado dizer? Bom, quando a ação do poema começa, as naus portuguesas estão navegando em pleno Oceano Índico, portanto, no meio da viagem. Correto, tá? Então a história começa com a narrativa, né, no Oceano Índico, isso é, no meio já da viagem. Já tinham passado o cabo, né, da Esperança, primeiro chamado de Cabo das Tormentas e depois chamado de Cabo da Esperança. Correto, cara. Letra B. Na evocação, o poeta se dirige a Tágides, ninfas do rio Tejo, certo? Então o rio Tejo é um rio muito importante. Então, como toda a narrativa clássica, né, ele faz uma evocação às suas ninfas, ou melhor, às suas inspirações, né? Então era muito comum isso acontecer na obra clássica. Nós que fizemos o trabalho a respeito de mitologia, né? Então há uma evocação aí às ninfas, né, do rio Tejo, né? Correta a letra B. Letra C. Na Ilha dos Amores, após o banquete, Tétis conduz o capitão ao ponto mais alto da ilha, onde lhe descenda a máquina do mundo. Correto, né? É uma tentativa de Camões, né, no caso, né, de escrever aquilo que provavelmente todo mundo já sabia, né? Existia uma outra terra, existia a terra que ele já conhecia o nome como terra de Brasil, né? Por quê? Não, é verdade, por quê? Porque lá tinha a madeira em brasa, né? Mas teve toda aquela, vamos chamar assim, de encenação, né? Chamar aquilo lá de terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, para depois chegar ao nome que inclusive já era conhecido na época, tá? Então a máquina do mundo seria mostrar o futuro, supostamente, né? Então Camões faz uma alusão ao futuro, contudo já era um futuro que todo mundo já sabia, né? Que Portugal ganhou o caminho para as Índias e que Portugal provavelmente iria expandir os seus territórios, né, além do Atlântico, tá? Muito bem. Tem como núcleo narrativo, letra D. Letra C está correta. Tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama a fim de estabelecer contato marítimo com as ilhas. Sim. Então, a despeito, né, que foi Bartolomeu Dias, né, que foi quem descobriu a passagem, né, a travessia, o entorno, né, a capotagem em torno do continente africano, mas foi um descendente, um nobre, né,
que fez a viagem inaugural até as Índias, foi Vasco da Gama. Sim, então a alternativa D também está correta. Letra E, é composto de sonetos decassílabos, mantendo em 1002 estrofes o mesmo esquema de rimas. Não, no caso, né, ele mantém o mesmo esquema de rimas, mas ele não é feito em soneto, ele é feito, né, em versos, né? Lá você pode constatar na apostila, né, como que é dividido os versos. Eles são divididos em cantos, né? Cada canto dividido em 8 versos, se não me engano, né? Então vamos lá, ó. Então o gênero, né? Temos uma das mais importantes obras da literatura portuguesa, tal. Ele fala aqui, né? A estrutura da narrativa, tema. Isso mesmo aqui, vamos ver quantos versos aqui ele fala para nós aqui, tá? Aí no caso aqui seria a divisão, que ele é feito em versos, ele não é soneto, tá? Ele é dividido em versos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos, tá? Então cada estrofe dividida em 8 versos, então não é um soneto, tá bom? Então, e todos eles versos decassílabos, que é o formato clássico, o formato do classicismo, tá? Então, coloque aí para mim, a resposta errada é a letra E. A letra E é errada, tá? Pois bem, e uma última da Mackenzie que foi da tarefa foi o seguinte, ó, o tom pessimista apresentado por Camões no epílogo de Os Lusíadas aparece em outro momento do poema. Isso acontece no episódio, vamos ver qual episódio que é? Pois bem, existe um episódio muito importante, né, que foge um pouquinho da narrativa clássica, tá? Que não é muito típico, que é uma tentativa de crítica, né, ao governo, necessariamente uma crítica à expansão ultramarítima, né? Que foi a presença do velho do Restelo, tá? Então a alternativa correta é a letra B. Na narrativa do velho do Restelo, o que acontece? Ele tem supostamente aparece um velho, né? Assim como fazendo menção, né, cara, quando os troianos encontraram na praia o cavalo, né? Aí apareceu o próprio Poseidon, né? No formato de um velho, de um mendigo, e ele fala, olha, melhor queimar, tal. Então ele faz mais ou menos uma advertência. É mais ou menos a figura do velho do Restelo. Não é necessariamente um deus, como aconteceu com Netuno, né? Como aconteceu com Poseidon, mas é um personagem que aparece lá na hora e fala para eles, olha, cuidado, essa ganância que vocês estão tendo, né, tal, né? E fala a respeito das mulheres, para que isso? As mulheres chorando, porque esses homens estão deixando, né, mães, estão deixando esposa, estão deixando filhos, para que isso? Em busca da ganância, né? Então ele faz uma crítica, né, a isso que seria o principal elemento, né? Afinal, a busca seria a busca de riquezas, e a viagem de Vasco da Gama, nesse sentido, foi considerada um sucesso. Então, o velho do Restelo encarna uma crítica, tá? Uma crítica à expansão ultramarítima. Por isso que a resposta correta é a letra B, tá? O gigante Adamastor é a hora que provavelmente ele passa o cabo né, da Boa Esperança, chamado também de Cabo das Tormentas, né? Onde lá existe até hoje, né, claro, né, é um acidente geográfico, um promontório, né, que você consegue ver no litoral. Então aquelas montanhas imensas, ele chamou de gigante Adamastor. O caso de Inês de Castro é uma narrativa que o rei de Milinde pede, né, para que Vasco da Gama conte. Mas de onde você vem? Então, ele conta, né, o caso de Inês de Castro, ele conta o caso dos 12 da Inglaterra, e ele conta também o Concílio dos Deuses, que supostamente autorizou os portugueses, né, a fazer a viagem. Então a crítica fica por conta da letra B, certo? Essa foi a correção da tarefa da última aula. Vamos continuar então a aula de hoje. Por quê? Porque na última aula nós falamos bastante, né, a respeito ou melhor, deixei mais vocês pesquisarem, né, a respeito dos Lusíadas. Então vamos relembrar algumas coisas. Por exemplo, a Renascença, né, ela vai ser dividida em 3 escolas. Nós estamos em uma escola, que é o classicismo, tá? Que vai ser a escola desse bimestre. A gente não vai sair daqui. Vamos analisar os elementos a respeito do classicismo. Então nós estamos aqui
E aqui nós vamos ficar nesse primeiro bimestre, tá bom? Pois bem, agora, o classicismo é um movimento cultural que valoriza e resgata os elementos artísticos da cultura clássica, da cultura greco-romana. Então tá, por que greco-romana? De novo, hein? Por quê? Porque a Grécia já estava avançada nos seus elementos, tanto nas artes, no teatro, na literatura. Quando o Império Romano conquista a Grécia, eles também tinham a sua mitologia. E aí o que eles fizeram? Eles uniram a mitologia romana à mitologia grega. Então, por isso, né, chamado de cultura greco-romana. Então, é a mistura da cultura grega e da cultura romana. Por exemplo, né, você pesquisou, por exemplo, Poseidon é o nome grego para o deus dos mares. Já o nome romano seria Netuno. Entendeu? E assim por diante, tá? Então, é um encontro, no caso, nas artes plásticas, no teatro, na literatura. O classicismo ocorreu no período do Renascimento. Então, o classicismo é uma escola que pertence ao Renascimento. E aí, eu falei das principais características desse classicismo, tá? Valorização dos aspectos culturais, das filosofias, tanto das antigas Grécia como Roma, influência do pensamento humanista, por isso que o humanismo é considerado um elemento de transição. Por isso que eu tenho o antropocentrismo como principal mote, né, o homem como centro do universo. Há uma busca pelo equilíbrio, pelo rigor, e a gente vai ver isso na literatura, né, nós estamos vendo. Camões escreve os Lusíadas em versos decassílabos, isso é, um rigor e uma pureza formal. Tá? Críticas às explicações e à visão do mundo pautada pela religião. Por isso que já esse negócio não vai dar muito certo, tá? Já o negócio vai complicar. O racionalismo, que é a valorização da explicação baseada pela ciência, tá? E o universalismo, abordagem de temas universais, como por exemplo, né, o amor, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Nós falamos sobre Camões dentre os seus aspectos dentro dos Lusíadas. Aí você fez a pesquisa dentro da apostila e a gente vai continuar com alguns exercícios da apostila falando a respeito do tema. Contudo, cara, Camões também, né, tem uma vasta obra, por exemplo, em seus sonetos. Os sonetos de Camões, inclusive, são tema, né, se não me engano, para a FUVEST, isso mesmo, são temas da FUVEST. Esse ano você não vai prestar vestibular, não tem importância, mas fique você sabendo que virou mexer os vestibulares no Brasil, evocam o Camões como tema de leitura obrigatória. Tá? Ele também possui éclogas, que são poesias de diálogo, temas pastoril. Ele possui elegias, que são composições que expressam tristeza, provavelmente póstumas, tá? E algumas canções curtas, algumas canções. Também alguns versos em medida velha, tá? No caso, ele tem algumas oitavas e algumas sextinas, mas ele também tem redondilhas, tá? Mas o mais produtivo dele foram os sonetos, tá? Divididos em 14 versos, lembra? 2 quartetos e 2 tercetos, na maioria das vezes em 10 sílabas métricas. Ele pode ser feito também em 11 sílabas métricas, pode também ser feito em 12 sílabas métricas, nunca em 9, tá? 9 não pode. Ou é 10, ou é 11, ou é 12, tá? Muito bem. Aí, esse soneto, ele é introduzido em Portugal por Sá de Miranda. Sá de Miranda é aquele que a gente vai convencionar, que é o homem que vai trazer a medida nova da Itália, tá? Então, supostamente, o verso decassílabo, ele encontra a sua mais concepção prolífica, né? Ele é o elemento da literatura que é introduzido nesse renascimento. Então, é atribuído a Petrarca, a gente vai conversar sobre Petrarca daqui a pouquinho, né, nas nossas aulas. E aí, cara, Sá de Miranda traz essa novidade da Itália até Portugal. E aí, Camões apropria-se, né, dessa moda agora chamada de medida nova, chamada também de doce estilo novo, tá? E aí Camões é aquele que vai segurar o triunfo do soneto em língua portuguesa. Favorece mercê de sua irresistível vocação lírica, do seu gosto pela análise das finezas do sentimento amoroso, do equilíbrio entre a agudeza conceitual, a perfeição formal e a expressão comovida dos transes existenciais do poeta, da musicalidade feliz que, por trás do rigor da construção, faz parecerem espontâneos os decassílabos. Então tá,
Para tanto, o que nós vamos fazer? Né? Ah tá, os sonetos de Camões são a parte mais conhecida de sua lírica. Os melhores que escreveu são os melhores, né, de toda a literatura em língua portuguesa, tá bom? Então, é por isso que virou, mexeu, eles são celebrados, eles são, né, evocados nos vestibulares, tá? Aqui no Brasil, tá bom? Eu já vou fazer um exercício. Para tanto, eu vou analisar um soneto aqui com vocês e a gente vai tentar fazer o exercício junto, tá? Notem aqui o soneto. Busco o amor, novas artes, novo engenho, para matar-me as novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças. Que mal me tirará o que eu não tenho? Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde, amor, um mal que me mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Legal, né, cara? Se você fizer a contagem de sílabas, ele vai dar 10 sílabas métricas em cada verso, tá ok? E ele é um clássico soneto camoniano, o soneto conhecido como Busco amor, novas artes, novo engenho. Normalmente a gente coloca como título do soneto o seu primeiro verso, tá? Então normalmente o soneto ele é conhecido como sempre o seu primeiro verso, tá? Aí vem a primeira pergunta. Segundo os versos do poema, o eu lírico, ele está à procura do amor? Não. Busco amor, novas artes, novo engenho, para matar minhas novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. O que ele não tem? Esperança. Então ele não busca o amor. Está amando e cheio de esperanças? Não, muito pelo contrário. Ele não tem esperança. Está seguro devido ao amor? Não, ele está sem esperança. Fechou? Vai pro 2. Ao se dirigir ao amor, na primeira estrofe, percebe-se por parte do eu lírico um tom do quê? Então vamos lá? Ó, busque amor, novas artes. Notem que o amor está com letra maiúscula. Supostamente ele conversa com o próprio amor, necessariamente com o Cupido. Então ele faz o quê? Ele faz uma súplica? Ele faz uma ameaça, uma euforia? Não, ele faz um desafio, tá? Busque o amor, novas artes, novo engenho, né? Quer dizer, o amor sempre se renova, o amor sempre, né? Ele sempre retoma, ele sempre é acionado novamente, né? A gente termina um amor e a gente tem um novo amor. Olha esse terceiro. Por que o poeta não teme as novas artes do amor? Vamos lá? Então, veja, o eu lírico não possui mais esse sentimento, não possui. Onde falta esperança, não há desgosto, não é verdade? Então, é o tema que ele usa. Onde falta esperança, não há desgosto. Como é que eu posso perder o que eu não tenho, não é verdade? A esperança que ele tem o faz sentir mais seguro? Não, ele não tem esperança. Ele não teme nada, nem os perigos do mar bravo, né? Não, ele fala que ando em bravo mar, perdido lenho. Ele falou que ele está em bravo mar, não está falando que ele não teme, tá? Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças. Ele não teme os contrastes nem mudanças. Andando em bravo mar, perdido lenho. Por que perdido lenho? Porque ele está segurando, né? Supostamente ele é um náufrago, né? Ele está segurando uma madeira para ele não afundar. Não é que ele não teme o mar, ele está comparando que ele está em meio a esse mar, certo? Pois bem, a gente vai continuar falando a respeito disso. Agora você vai fazendo eu vou destinar uma tarefa para você fazer. Antes, contudo, eu quero falar de outros elementos, cara, que compõem. A apostila se dedica bastante a Camões, é importante, porque, claro, é o grande nome dessa literatura portuguesa, dessa literatura brasileira. Contudo, meu rei, o que acontece? Cara, Camões, né? Ele configura-se o maior representante da língua portuguesa no classicismo. Contudo, o classicismo também tem seus representantes na Europa. E eu gostaria de dedicar esses momentos falando a respeito de mais alguns deles. Por exemplo, é o Saavedra, o Miguel de Cervantes, que é um representante ali no vizinho, né, na Espanha.
O Miguel de Saavedra, né, o Cervantes, é muito celebrado na Espanha, cara. Tem muitos monumentos, sobretudo ao seu personagem principal, né? Que foi o livro, né, primeiro concebido, né, El Engenhoso Dom Quixote de la Mancha, que foi um sucesso na época, tá? E aí ele resolve escrever uma segunda parte. E aí, né, se torna a obra que nós conhecemos, que é o Dom Quixote, tá? Conhecido como nós aqui agora, somente como Dom Quixote, né? O que é o Dom Quixote? O Dom Quixote, tá? E aí eu tenho algumas citações de Cervantes, né? Por exemplo, a formosura da alma campeia e denuncia-se na inteligência, na honestidade e no reto procedimento, na liberdade e na boa educação. Quem falou isso foi Miguel de Cervantes. O sonho é o alívio das misérias dos que não têm, dos que as têm acordados, né? Então o cara vive sonhando. Onde a música não pode haver coisa má, né? Então são algumas palavras de Cervantes. E aí, falando a respeito, aqui uma foto do Cervantes, e aqui uma representação da sua obra maior, né? O Dom Quixote de la Mancha, que é de uma região, né, ali próxima a Madrid, chamada a região da Mancha, né? Então ele é o Dom Quixote de la Mancha, é na verdade uma sátira às novelas de cavalaria. Então o que nós temos? Nós temos a literatura agora cumprindo, né, talvez, aquilo que provavelmente, né, vai ser uma grande característica da literatura ao longo dos anos, né, que é supostamente negar a escola que antecede. Então, Saavedra, o que ele faz? Ele faz uma grande sátira às novelas de cavalaria. Por quê? Vamos lá, vamos para a história então. Porque o nosso personagem, ele é um senhor já é um velhão, entendeu? Então veja bem, um velho, como essas histórias já estão velhas, histórias de cavalaria. E ele, de tanto ler histórias de novelas de cavalaria, o que acontece? Um belo dia, ele acha que ele é um cavaleiro medieval. Aí ele sai, ele vivia entre bibliotecas, entre livros e tal, ele sai da sua biblioteca, da sua cidade, e ele procura, né, a sua supostamente em busca de uma amada, uma suposta amada, né, que ele há de encontrar. Para tanto, ele monta, né, uma armadura com restos, né, ele tem uma armadura em casa, uma armadura velha, mas ela está faltando partes. Aí ele encaixa partes velhas, entendeu? Bacia, tal, o que ele tiver na mão lá. E ele remonta a armadura com partes velhas, um escudo, né, de tampa e tal. E ele escolhe um pangaré, e esse pangaré supostamente será o seu cavalo, né, o seu alazão, o seu cavalo, né, o seu rocinante, né? Mas é um pangaré, um cavalo feio, né? Mas para ele é um cavalo bonito, né? E daí, o que ele tem? Ele tem o seu escudeiro, que daí ele convida, né, alguém ali da vizinhança, tá? Um camarada baixinho, gordinho, que monta um jegue, né? O nome do menino, Sancho Panza, né? Sancho Panza é o que vai acompanhar. Só que daí, o que eu tenho? Eu tenho aqui a configuração do romance moderno, tá? Da mesma forma que Camões vai configurar a lírica, né? A lírica moderna no seu Lusíadas, Miguel de Cervantes vai ficar eternizado por configurar o romance moderno, tá? Por que o romance moderno? Porque em todo romance eu tenho vamos dizer assim, uma alegoria de toda a humanidade, né? Então, na hora, eu tenho o meu herói, que é o Dom Quixote, que ele é alto, ele é magro, ele é esguio, né? E ele é bravo, ele é corajoso, ele vai sair no mundo a fim de viver aventuras de um cavaleiro, quer dizer, ele vai defender os fracos e os oprimidos, ele vai defender, e vai em busca da sua amada, né? Da sua musa inspiradora. Só que ele leva o Sancho Panza, que o Sancho Panza não tem o grau de loucura que o Dom Quixote tem. Na verdade, deixa claro na obra que o Sancho Panza ele está indo com
com a ideia, né, ou com o sentimento de enriquecer. Então ele quer ficar rico, entendeu? Então ele vê uma oportunidade, né? Vai que o camarada, né, um cavaleiro está falando que ele é cavaleiro, né? Então todo o pajem, ou melhor, todo o aprendiz, todo o acompanhante do cavaleiro tinha direito também, em parte, de tudo aquilo que o cavaleiro conquistava. Então era uma tradição o camarada ser rico, entendeu? Então o ajudante do cavaleiro ficava rico também. Então Sancho Panza sai à aventura nessa esperança de ficar rico. E aí eu tenho uma configuração, uma metáfora muito legal, que é mais ou menos assim, ó, que é histórico, né? O Dom Quixote, ele encontra um moinho, você tá ligado que é moinho, né? Aquelas hélices e tal. Ele vê o moinho de longe, ele acha que é um dragão, e ele fala pro Sancho Panza: vou enfrentar o dragão, não sei o quê. O Sancho Panza olha pra ele e fala assim: olha, cara, não é um dragão, cara, que é um moinho, você vai se dar mal, né? Você vai bater lá e vai... O negócio lá é duro, né? É parede, é pedra. O que configura isso? Configura que o Dom Quixote, na verdade, ele encarna aquele nosso eu ímpeto, tá ligado? Aquele nosso eu ímpeto que a gente vai resolver, assim, tal, não sei o que, o professor dá uma nota que você acha que você não merece, você vai lá e fala: o que esse professor tá pensando que é, rapaz? Eu vou lá, vou conversar com ele. Esse negócio não é assim não, irmão. Esse negócio não fica assim não sei o que, né? Aquele seu ímpeto de resolver as coisas, né? Que minha mãe pensa que está falando, rapaz. Não pode falar assim comigo não, irmão. Entendeu? Aquele ímpeto que você tem. Só que todos nós trazemos também um Dom Quixote, mas também todos nós trazemos um Sancho Panza, que é aquela nossa voz da razão. Que daí, na hora, quando chega a hora do vamos ver, você pensa assim: mas só que tá na metade do ano, né? O nosso Sancho Panza falando no nosso ouvido: você vai arrumar confusão com o professor no meio do ano? Ainda tem o terceiro bimestre, ainda tem o quarto bimestre, olha só a confusão que você está arrumando, entendeu? Vai, isso aí, essa briga vale, né? Reprovar, nós vamos falando, o professor vai reprovar por nada, entendeu? Mas é na sua mente, por exemplo, sua mãe, seu pai, você fala assim: eu vou falar com a minha mãe, não fala assim. Só que na hora que você chega perto, você fala: mas só que é a sua mãe, né, velho? Né? Ela pega o chinelo aí e senta na sua bunda, né, velho? Pega seu pai, deixa você de castigo e corta a mesada, e aí, entende? É o seu Sancho Panza falando. Então todos nós configuramos, né? Ou melhor, nós incorporamos no nosso ímpeto, nossa vontade de fazer as coisas, o nosso Dom Quixote. Mas também nós temos o nosso Sancho Panza, que configura a razão, que configura, né, a voz da consciência. Não vou chamar de consciência, mas aquela voz do contrário, para você ponderar o contrário, entende? Agora eu vou falar com a mina lá, agora que eu vou, hoje eu falo com ela. Aí na hora que você chega perto assim, vem aquela, mas só que se ela te achar um tontão? E se ela te achar um bobão, você falando assim? Né? E se você gaguejar? E se você perder a voz? Entende? O seu contrário falando ao seu ouvido. Por quê? Porque o Dom Quixote quer ir viver uma aventura, ele quer viver, né? Quer ir atrás da sua amada, e o Sancho Panza sempre ali dando uma segurada nele, dando uma segurada e tal, encarnando a voz da razão. Por isso que o Dom Quixote é considerado, né, o romance moderno, tá? Então, necessariamente, uma configuração do romance moderno. O romance que vai ser, a partir daí, então, a amostra de todos os romances que seguirão. Lembra sempre, romance não é aquela história de amor. O romance é uma narrativa em prosa e uma narrativa longa, tá? E aí, o que os outros romances vão incorporar? Vão incorporar isso, né? Como que é a nossa vivência, como que é o nosso comportamento em relação às outras pessoas, em relação às coisas, os sentimentos que nós experimentamos. Por isso, a genialidade do Miguel de Cervantes, o Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra é o nome dele completo, um representante espanhol da literatura clássica, tá bom? Então fica aí, na próxima aula eu vou falar sobre mais personagens. Para tanto, eu coloquei tarefa aqui, mas não é tarefa, tá? É o exercício para a gente fazer agora, tá bom? Então abre lá a apostila agora e dá continuidade, tá bom? Eu vou deixar você, para você dar continuidade, vou tirar aqui, vou descartar aqui o que eu
que eu escrevi. Eu vou deixar você dar continuidade, tá bom? Deixa eu só cuidar o tempo aqui, que eu não posso perder o tempo, tá? Eu vou deixar você dar continuidade com os exercícios, tá bom? Os exercícios da apostila. Abre lá na página 147, tá? E vamos fazer agora o exercício 4, 5 e 6 da apostila, que é o praticando, tá bom? 4, 5 e 6 da apostila, tá? Eu que já fiz a correção da tarefa, agora você, por gentileza, né? Faça aí agora os exercícios 4, 5 e 6, que vai falar inclusive sobre o soneto que eu abordei, né? E vai falar também sobre alguns aspectos da poesia de Camões, tá bom? E na próxima aula eu volto e falo a respeito, né, dos outros personagens, né? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exercício junto aqui agora? Vamos lá, vamos fazer o exercício junto aqui. Olha esse aqui da FUVEST. Abre aí a apostila, eu tô te esperando, tá? Abre a apostila, página 147. Vamos fazer ele junto, tá? Na apostila, página 147, está assim. Já vai andando a régua dos homens no arganil, acompanhando-os até fora da vila as infelizes, que vão clamando, qual em cabelo, ó doce amado esposo, e outra protestando, ó filho, a quem eu tinha só para refrigério do doce amparo dessa cansada já velhice minha. Não se acabavam as lamentações, tanto que os montes de mais perto respondiam, quase movido de alta piedade. Isso aqui é um trecho de José Saramago, um escritor português, o nome do livro Memorial do Convento, tá? Bom, em muitas passagens do texto descrito, o narrador cita textualmente palavras de um episódio de Os Lusíadas, visando criticar o mesmo aspecto da vida de Portugal que Camões, nesse episódio, já criticava. O episódio camoniano citado e o aspecto criticado são, respectivamente, quem, cara? De quem que ele está falando? Bom, ele está falando do Velho e do Restelo? Sim. A oposição subalterna da mulher na sociedade tradicional portuguesa? Não. Não é disso que ele está falando. Aljubarrota? Não, não está falando de Aljubarrota. Está falando, de novo, na letra C, Aljubarrota. Letra D, Velho do Restelo? Sim, ele está falando do Velho do Restelo. Agora, o que ele está falando? O sofrimento popular decorrente dos empreendimentos dos nobres. Isso mesmo. Então, marca aí para mim. A resposta correta é a letra D, tá? Por quê? Porque aqui na letra D, ele fala a respeito, né, das pessoas que vão se lançar em alto mar. E aí, essas pessoas, né, estão num sofrimento. O sofrimento é causado por causa da ganância dos nobres. Por isso que a resposta correta é a letra D. E aí, pasme vocês, aqui na FUVEST, ele evocou, né, o soneto que eu acabei de mostrar para você. Busco amor, novas artes, novo engenho. Como a gente já fez a leitura, então eu não vou ler, tá? Relido o poema dos 2 quartetos e 2 tercetos com versos decassílabos heróicos, decassílabo, né? Todo verbo decassílabo, todo verso decassílabo é chamado de heróico, tá? E esquema rimático AB, ABBA, ABBA, CDE, CDE. Como é que você vai fazendo isso? Vai fazendo assim, ó. Quer ver? Ó. Ele colocou aqui engenho. Aí engenho não rima com esquivanças. Então engenho é A, esquivanças é B. Só que esperanças rima com esquivanças. Então repetiu B. Então ficou A, B, B. E tenho rimou com engenho. Então ficou A, B, B, A. É assim que faz, tá? E aí vai repetir, ó. Mantenho seguranças, mudanças, lenho. Ó. Então manteve A, B, B, A. Só que agora vai mudar. Desgosto. Ninguém aqui rima com desgosto. Então agora essa é a rima C, tá? Esconde também ninguém. Então agora é rima D. E V também não tem. Então é a rima E, tá? Então ficou C, D, E. E aí ele vai repetir. Posto, onde, por quê. E aí repetiu. Por isso que dá ABBA, ABBA, CDE, CDE. Tá bom? Esse é chamado de esquema de rima, tá?
E considerada a elaboração estética da linguagem com que é tratado o tema, no caso, a esperança e o amor. Assinalar a alternativa que nomeia que tipo de poema é, o seu autor e o movimento literário a que ele se enquadra. Então a gente já sabe, né? Eu já falei para vocês, letra B é um soneto, o soneto é de Camões e ele pertence ao classicismo. Fechou? Exercício 1, ou melhor, exercício 5, 4 e agora o 6 para a gente completar. Vamos completar então? Vamos lá. Considere a afirmação seguinte. Na segunda estrofe predomina a... Cara, ele está falando aqui dos Lusíadas, cara. Então é difícil, né? Mas é a estrofe do primeiro conto, provavelmente, tá? Então ele predomina a descrição. E o trecho selecionado evidencia que Camões optou por versos. Que versos que são? Versos decassílabos ao escrever os Lusíadas, tá? Por isso, então, que a resposta correta é a letra D, tá? Pois bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos, a tarefa eu vou mandar na descrição, tá bom? No nosso elemento descritivo, a tarefa para a gente fazer à tarde. Cumprimos aqui até o exercício 6, tá ótimo, tá bom? Falei mais que a minha boca, depois no 8º tempo eu retomo para a gente conversar mais um pouquinho a respeito, tá bom? Então daqui a pouquinho.